alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, que nós vamos estudar nesta aula? Acompanhem comigo. Nós temos nosso objeto de conhecimento, o conhecimento do entorno por meio da língua e o nosso detalhamento. Seleção de textos de diferentes gêneros para compreensão, interpretação e análise, chamando a atenção para aspectos como estrutura, público-alvo, linguagem empregada, finalidade, intencionalidade, suporte e recursos linguísticos. Então, gente, vamos à nossa aula? Então, gente, eu quero agora falar sobre conceitos de texto e para isso a gente vai entender um pouquinho como que se dá esse conhecimento do entorno por meio da língua. Acompanhem comigo. Então, nós temos aí texto, unidade linguística de sentidos que resulta da interação entre quem o produz e o leitor/ouvinte. Um texto pode ter extensões muito variadas, constituindo-se de uma palavra até de milhares delas e traz marcas que indicam seu início e fim. Então, vamos só entender um pouquinho o que seria essa ideia do texto, né? O texto é tudo aquilo que produz sentido quando acontece uma comunicação entre quem fala, quem produz o texto e quem recebe, quem ouve, ou o leitor no caso. É por isso que no início da leitura nós falamos que existe essa relação entre a pessoa que produz e aquele que recebe, aquele que ouve, aquele que lê, ok? Então, para que um texto seja texto, precisa haver sentido na hora da comunicação para ambas as partes, ok? E aí, essa questão do texto vai apresentar uma estrutura. Depois a gente vai ver com os tipos textuais como que os textos passam a ter essas estruturas, tá bom? E aí, para a gente entender isso melhor, eu quero que vocês acompanhem comigo um vídeo e vocês vão perceber a interação entre duas pessoas e aí vocês também vão perceber a ideia de texto. Acompanhem comigo. Acorda, Ju, já tô te esperando. Olha a hora. O que você tá fazendo aí? Mano, eu tô fazendo um abaixo-assinado pra prefeitura não construir uma avenida no lugar da nossa praça. Tu já pensou? A gente perdeu uma área de lazer pra uma rua desnecessária, sem contar o tanto de árvore que vão desmatar. Logo nesse período que a gente tá sofrendo com tanto calor. Não pode acontecer. Ai, que coisa, né? Ai, mano, eu vou assinar sim. Ai, obrigada. Eu gosto tanto daquela praça e preservar as áreas verdes nos dias de hoje é muito importante. Ainda mais com as mudanças climáticas. Com certeza. Muito obrigada, Ju. Tchau, mana. Vou indo. Tchau, tchau. Então, gente, nós temos aí as professoras Vanessa e Jucimara, e elas estavam ali no momento de comunicação. Não sei se vocês perceberam, espero que sim, que houve ali sentido entre as falas, tanto de uma quanto de outra, apresentando aí sentido na comunicação. Então, esse projeto aí feito por elas duas apresenta um sentido, portanto, é um texto. Agora, só para a gente pensar de uma forma também mais simples, imagine que eu tenha um bebê e esse bebê diga assim, bé, bé, ou seja, apontando para a água. Será que a mãe desse bebê vai entender que ele falando bé e apontando para a água, ele deseja água? Possivelmente sim. Então, mesmo que seja só um bé, se produz sentido nessa comunicação, eu já posso entender como um texto também. A gente viu isso quando a gente fez a leitura ali da cartela, tá bom? Agora a gente vai ver o conceito de tipologia textual. Acompanhem comigo. Então, nós temos aí conceito que se refere às estruturas linguísticas dos textos, ou seja, define a predominância de expressões e estruturas sintáticas presentes, os elementos que caracterizam e permanecem em cada tipo, além de indicar o objetivo comunicativo de cada um. Então, a gente vai entender agora um pouquinho sobre tipos textuais, a partir desse conceito de tipologia. Então,
para que o texto tenha determinada estrutura, para que ele seja determinado tipo de texto, ele vai apresentar algumas características. Isso vai ser apresentado por meio do uso ali das estruturas sintáticas, de algumas características que vão indicar que aquele texto, por exemplo, está narrando, que aquele texto está dissertando, que aquele texto está expondo e assim por diante, tá bom? Então a gente vai ver agora o primeiro tipo textual, que é o tipo narrativo. Como diz aí, relata acontecimentos, sejam eles reais ou fictícios. Então, a partir do momento que as estruturas ali indicam que algo está sendo narrado, esse texto vai ser um texto narrativo. Eu vou relatar o acontecimento. Ontem eu sofri um acidente e aconteceu isso, isso, isso. Veja que ao pronunciar essas palavras, elas estão dando ideia de relatar alguma coisa. Um texto narrativo. Vamos ver o próximo. O próximo é um texto descritivo. Ele expõe as características ou propriedades de seres e objetos. Então, se eu falar sobre mim, Milena tem um cabelo curto, é baixa, perceba que eu estou dando características, logo eu estou descrevendo, ok? Não parece que eu sou baixa, mas eu sou baixa, ok? Então, é uma característica minha, portanto, uma descrição, ok? Vamos continuar. Nós temos o texto dissertativo, apresentar um tema e uma opinião sobre ele sustentada por argumentos. Então, eu vou expor o meu ponto de vista, eu vou expor o que eu penso e, claro, eu vou trazer ideias secundárias que sustentam essa minha ideia. Por exemplo, eu não concordo com tal situação. Por quê? Esses porquês vão sustentar o porquê, de fato, eu não concordo com tal ideia, ok? Então, eu vou ter uma dissertação aí. Vamos continuar. Depois eu tenho um texto expositivo, ele vai apresentar conhecimentos de mundo organizados em uma estrutura lógica que contribua para a compreensão do leitor. Então, basicamente, eu vou explicar aqui os conhecimentos que existem no mundo. A partir do momento que eu faço uma explicação, eu tenho um texto expositivo. Só é pensar, por exemplo, nesta aula. Esta aula é expositiva. Por quê? Porque eu estou explicando os conceitos de língua portuguesa. Logo, um texto expositivo. Ok? Vamos para o próximo, que é o texto injuntivo. Fornece instruções para a realização de uma ação. Se eu digo, por exemplo, ei, façam silêncio, vejam que eu estou dando uma ordem, né? Estou dando ali uma ideia de ordem de fato. Então, eu vou ter o texto injuntivo, aquele que indica uma ação para a ordem, para uma instrução e assim por diante, tá bom? Agora, eu quero que vocês acompanhem um texto aí comigo. Vejam. Então, temos aí como exemplo o texto narrativo. O título é Roubo de remédios em posto de saúde preocupa moradores de Monte Alegre. Vejamos. Monte Alegre, 17 de fevereiro de 2025. Durante o fim de semana, o posto de saúde de Monte Alegre foi alvo de um roubo de medicamentos. Perceba que eu estou começando a relatar um acontecimento. O que foi que aconteceu com este posto aí? Nós temos aí uma indicação de que houve um roubo, né? Um roubo de medicamentos. Os criminosos levaram uma quantidade significativa de remédios essenciais. Perceba que eu estou dando continuidade a esse relato. Eu estou contando outras situações que dizem respeito ao roubo de remédios. Continuando. A ação foi descoberta pelos funcionários do local ao chegarem para trabalhar na segunda-feira pela manhã. Estou dando também continuidade aí, dizendo como se deu essa descoberta em relação ao roubo dos remédios, tá bom? Dos medicamentos. Autoridades estão investigando o caso, analisando as imagens das câmeras de segurança. Estou também aí continuando agora falando da situação das autoridades investigarem o caso. A prefeitura condenou o crime e garantiu medidas para reabastecer os medicamentos e reforçar a segurança no posto de saúde. Então, para finalizar esse texto narrativo, eu estou indicando ali, né, estou relatando que a prefeitura tomou medidas e vai fazer algo em relação a essa questão aí do roubo de medicamentos. Perceba que a todo instante eu estou relatando, eu trago inclusive verbos conjugados no passado para indicar que o fato aconteceu, eu trago pessoas participando desse cenário, desse acontecimento, eu indico o local, eu indico o tempo, então tudo isso faz parte do texto narrativo, ok? Então, quando eu tenho esses elementos, eu tenho um texto narrativo. Agora eu quero que vocês acompanhem comigo outro exemplo, vejam aí.
Agora eu tenho um texto descritivo, olha o que diz. Conheci João naquele dia. Ele era jovem, tinha 25 anos aproximadamente, pele parda, cabelos escuros e lisos, baixa estatura, por volta de 1,60 m e olhos pretos. Demonstrava ser um rapaz alegre, proativo e perspicaz. Então, veja que a primeira característica aí é que ele era jovem. Então, estou descrevendo quem é João, com a primeira característica que é jovem. Depois eu digo qual é a cor do cabelo, a cor da pele, digo como que é esse cabelo, lisos, qual é a estatura dele, depois eu digo a cor dos olhos e depois eu digo características da sua personalidade. Ele é alegre, ele é proativo e ele é perspicaz. Então, veja que eu estou trazendo adjetivos para caracterizarem João. Ok? Então, quando eu faço uso de adjetivos e de locuções adjetivas, eu estou dando aí ideia de texto descritivo. Vale lembrar, falei de 2 termos específicos aqui. O adjetivo é quando eu só uso uma palavra para descrever. Por exemplo, Milena é baixa, eu classifico isso como adjetivo. E quando eu tenho 2 palavrinhas para fazerem a descrição, eu classifico isso como locução adjetiva. Por exemplo, Milena, vamos pensar aqui, tem cara de anjo, né? Não parece, mas vamos pensar que sim. Então, quando eu coloco de anjo, veja que eu estou juntando 2 palavrinhas para caracterizarem a cara. Ok? Então, eu classifico isso como locução adjetiva. Quando eu faço uso desses 2 elementos dentro de um texto, eu vou ter um texto descritivo. E eu vou utilizar verbos geralmente como ser ou estar para fazerem essa descrição. Ok? Vamos ao nosso próximo exemplo. Acompanhem comigo. Agora eu tenho um texto dissertativo. Ao longo da história, as comunidades tradicionais, incluindo ciganos, quilombolas e indígenas, têm consistentemente enfrentado negligência em relação aos seus direitos. Perceba que eu já trago aí uma ideia do que eu penso a respeito do tema sobre comunidades tradicionais. Então, estou dizendo aí que eles enfrentam negligência em relação aos seus direitos, ok? Isso é notável nas políticas assimilacionistas implementadas durante a ditadura militar, que buscavam integrar esses grupos à sociedade urbana. Perceba que agora eu trago um motivo, uma justificativa, um porquê acontece essa negligência. Nós temos a ideia aí de integrar as comunidades tradicionais à sociedade urbana, ou seja, fazer com que eles adquiram essa cultura da cidade de fato. Então, nós temos aí a primeira justificativa que sustenta a minha ideia de que eles enfrentam negligência em relação aos seus direitos. Continuando, resultando na desvalorização de seus conhecimentos, sendo essa apenas uma das consequências dessa abordagem. Então, a situação de eu fazer com que eles se integrem gera a desvalorização. Esse exemplo claramente demonstra a negação persistente de direitos fundamentais a essas comunidades em nossa sociedade. Então, agora eu reafirmo, para finalizar o parágrafo, que de fato acontece a negligência, tá bom? Agora vamos verificar outros tipos textuais. A gente falou do narrativo, falou do descritivo e falou do dissertativo. Agora eu quero que vocês acompanhem os outros 2 e eu vou mostrar isso a partir de algumas situações. Vejam comigo o texto expositivo. Acompanhem comigo. Então, nós vamos ter o primeiro aí, que é o expositivo. Apresenta conhecimentos de mundo organizados em uma estrutura lógica que contribua para a compreensão do leitor. A gente viu esse conceito lá no início da aula. Mas vamos ver em que textos, né, a gente vai ter essa ideia da exposição. Vejamos aí. Por exemplo, verbete de dicionário, enciclopédia, livro didático, artigo científico. Então, só para nós pegarmos um desses exemplos do livro didático, quando você recebe o livro didático, você começa ali a virar as páginas, você percebe uma exposição, uma explicação a respeito do conteúdo. Se a gente pensar na língua portuguesa, vai explicar conteúdos de língua portuguesa. Então, a partir do momento que eu tenho essa ideia de explicação, eu estou trabalhando com um texto expositivo.
Geralmente, o texto expositivo vem com os verbos em terceira pessoa, demonstrando uma impessoalidade, digamos assim. Ele é um texto sério, ele é um texto que não vai ter informalidade, por exemplo, porque, afinal, se eu quero explicar um conteúdo, eu tento evitar tais características, ok? Vamos continuar. Depois nós temos o texto injuntivo, como nós vimos no início da aula, fornece instruções para a realização de uma ação. Vejamos os exemplos. Manual de instrução, receita culinária, bula de remédio e tutorial, etc. Então, se a gente pensar na receita culinária, ela vai dizer o seguinte: para você fazer bolo, tenha isso, faça tal coisa. Ela vai o quê? Dando instruções para você fazer o bolo. Como eu não gosto de cozinhar, gente, eu não sou muito fã da cozinha, né? Então, eu não busco muito receitas culinárias, mas se eu fosse buscar, com certeza eu faria a partir do que me foi indicado, do que me foi instruído. Se a gente pensar, por exemplo, um gênero aí muito famoso, que é o tutorial, quando você faz uma pesquisa ali no Instagram ou no YouTube, a pessoa vai dizer lá, geralmente são os tutoriais de maquiagem, não é? Quando você for passar maquiagem, faça isso, depois faça isso e assim por diante. Então, eu estou indicando instruções, estou dando instruções para que você faça ali a maquiagem. Então, um tutorial é um grande exemplo, possivelmente vocês conhecem também, ok? Agora, saindo dessa ideia de tipos textuais, agora a gente vai para gêneros textuais. Acompanhem comigo. Então, gêneros textuais são os textos que utilizamos para interagir no mundo, viver em sociedade. Eles são definidos de acordo com o interlocutor, o contexto e o momento histórico. Como vocês viram aí, os gêneros textuais têm uma finalidade social. Para a gente entender melhor, eu quero que vocês acompanhem aqui comigo. A gente tem que pensar no seguinte, que o gênero textual seria o que eu tenho neste copo. Neste copo, por exemplo, eu tenho água. Então, o gênero textual seria esse conteúdo que vai se mostrar numa estrutura textual, num tipo textual. Então, se a gente pensar, nós temos 5 tipos textuais: descritivo, narrativo, injuntivo, dissertativo e expositivo. E aí, eu vou pegar o conteúdo que existe aí pelo mundo e vou colocar dentro de uma estrutura. Por exemplo, a novela. Se eu pensar, a novela seria o conteúdo, seria o gênero textual. Seria a água aqui no caso. Que vai se mostrar no tipo textual narrativo. Então, o tipo textual seria o modelo, a estrutura em que os gêneros textuais se encaixam. Só são 5 tipos textuais. Se a gente pensar, por exemplo, existem vários modelos de copo. Este aqui é um exemplo. E é isso que temos de ideia quando a gente fala de tipo textual, e o gênero vai se encaixar dentro dessa estrutura, tendo uma função na sociedade. Beleza? Então, de forma simples, é isso quando a gente pensa sobre gêneros textuais. Vamos continuar. Então, temos tipos e gêneros textuais aí. Vejamos o tipo textual, que é o tipo textual narrativo. Olha aí, nós temos a estrutura narrativa e dentro dessa estrutura nós vamos ter o conto, a crônica, a piada ou a notícia. Se a gente pensar no conto, por exemplo, nós vamos ter uma narração ali falando a respeito de um personagem que vive um conflito. É o conteúdo, e aí a gente classifica isso como gênero, e ele tem uma função na sociedade, que vai se mostrar dentro do tipo narrativo. Vamos continuar. Depois nós temos o descritivo, temos aí o anúncio, o cardápio, o folheto turístico. Se a gente pensar, por exemplo, no cardápio, ele tem uma função na sociedade. Quando você vai ao restaurante, ele entrega ali o rapaz ou a moça o cardápio para você. Então, o conteúdo que está ali, que é mostrar, digamos, as comidas, faz parte, né, entra, na verdade, dentro do texto descritivo. Continuando. Nós vamos ter depois o tipo dissertativo, e aí temos como gênero artigo de opinião, editorial, redação do Enem. Se eu pensar, por exemplo, na redação do Enem, o conteúdo que tem ali na redação do Enem vai se mostrar a partir do tipo dissertativo, ok? Continuando, nós temos o expositivo, e como exemplo nós temos de gênero verbete de dicionário, enciclopédia, livro didático e artigo. Já que o livro didático, por exemplo, quer explicar, ele vai mostrar esse conteúdo, o gênero textual vai assumir esse conteúdo dentro do tipo expositivo. E depois nós temos
o texto injuntivo. Nós temos aí como exemplo de gêneros, manual de instrução, receita culinária, bula de remédio e tutorial. Se a gente pensar, eu falei inclusive no tutorial, ele vai se mostrar ali por meio do tipo injuntivo. O tutorial tem a ideia de vamos fazer algo juntos, esse é o conteúdo, ele tem essa função na sociedade. E aí ele vai aparecer dentro do tipo injuntivo, ok? Agora, pegando todas essas ideias, a gente vai para uma outra ideia que é sobre a questão dos gêneros e dos tipos textuais dentro do campo jornalístico. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Então, sobre os textos da esfera / campo jornalístico. Os textos da esfera jornalística pressupõem o envolvimento com a sociedade sob o aspecto de informar, noticiar, anunciar e opinar. Então, se a gente pensar no campo jornalístico, esses textos vão ter, na verdade, envolvimento com a sociedade, por quê? Porque eles vão informar, por exemplo, a notícia, não é? Vão noticiar, vão anunciar, vão opinar. Então, a gente vai envolver a sociedade. Geralmente, os textos do campo jornalístico fazem isso, beleza? Vamos continuar. Buscam narrar situações e ou acontecimentos, circulando-os em diferentes veículos de comunicação, podendo ser impressos, televisivos, radiofônicos e via internet. Continuando, os textos fazem assim um percurso na sociedade de forma que tais acontecimentos circulem e alcancem a massa da população. Então, a gente tem essa ideia do campo jornalístico, né, em conjunto com a sociedade, mas justamente porque os gêneros circulam, são infinitos e a gente precisa, já que eles têm uma função na sociedade, a sociedade vai fazer participação desse processo, ok? E aí, vamos continuar com o conceito aí de textos dentro do campo jornalístico. Os diferentes textos que compõem um determinado veículo de comunicação trabalham em conjunto, fazendo relação uns com os outros num processo de intertextualidade. Então, vamos só pensar aqui rapidinho na questão da intertextualidade. A intertextualidade seria o diálogo entre os textos, ou seja, um texto de agora vai apresentar características de um texto já existente, ok? E aí eu quero que vocês acompanhem comigo. No seguinte link aí, vocês vão perceber as relações, inclusive a gente vai falar do conceito de hiperlink. Quero que vocês acompanhem aí comigo. Então, nós temos aí, por exemplo, reportagens, temos várias, não é? Vocês podem ver aí comigo. E se eu entrar em uma delas, por exemplo, eu vou ter um texto falando, né, sobre a margarina parecia manteiga, agia como manteiga, mas não era manteiga. E aí a gente vai ter esse texto aqui falando sobre essa ideia, né? Bateu até uma curiosidade por que a manteiga não é manteiga, né? Enfim. E aí a gente vai ter esse texto aqui. Perceba que eu já vou citando logo aqui no início, a autora de livros sobre a história da manteiga, Elaine, revela que o produto tem um pano de fundo mais feminista do que se poderia imaginar e conta como a chegada da margarina e a industrialização mudaram essa trajetória. Perceba que a pessoa, ao fazer esse texto, ela já está citando um outro texto, está fazendo diálogo com um outro texto. Então, justamente no campo jornalístico, nós vamos ter essa ideia da intertextualidade. Os textos conversando entre si. Ah, eu estou fazendo aqui um texto, mas eu vou citar um outro texto. A reportagem geralmente faz isso, porque como ela vai trazer um conteúdo detalhado, muito mais detalhado que a notícia. Então, eu vou trazer autores falando sobre o tema, eu vou trazer gravações de alguma situação, de moradores do local, por exemplo, falando sobre o tema. Então, sempre eu vou ter essa conversa entre os textos. Não só no campo jornalístico, mas em outros momentos também. Mas, sobretudo, no campo jornalístico, porque estamos falando dele agora. Vamos continuar lá com o texto. Então, nós temos aí toda essa parte do texto e eu quero mostrar um conceito de hiperlink. Não sei se vocês estão percebendo, ó, o texto vai passando aí. Vou descer aqui para vocês acompanharem o final comigo. Então, tem toda essa parte do texto e quando você chega ao final, por exemplo, nós temos algumas marcações que podem te levar para outro link, para uma outra página. Ó, por exemplo, ali embaixo nós temos entrevista a mulheres
e ultraprocessado. Se eu clicar em cima dessas palavras, isso vai me levar para um outro texto e eu vou ter uma outra, sei lá, uma outra ideia, uma outra notícia ou uma outra reportagem. O que acontece aí? Nós temos um processo de hiperlink, que é justamente o que acontece na internet. A gente faz a leitura do texto, mas essa leitura não é linear. Ela sempre vai ser cortada por alguma coisa, porque no decorrer do texto vai haver uma palavra destacada, que se eu clicar, vai me levar para uma outra página, vai ter uma imagem no decorrer do texto. Então, esse processo que acontece aqui no digital, nós chamamos de hiperlink, né? São esses links extras e o todo, quando eu misturo texto com link, com imagens, eu chamo isso de hipertexto. Sobretudo, isso acontece na internet. Vamos continuar lá? E aí, nós temos... Por fim, a autora e, enfim, nós temos inclusive aqui embaixo as redes sociais, ó, pode perceber que já te leva para outro contexto, ok? Então, nós vimos aí o conceito de hiperlink e hipertexto, ok? Tomando como base essa ideia, nós vamos continuar aí com outra cartela para que vocês possam acompanhar comigo. Vejam aí. Então, nós temos CMA News, usamos até o estrangeirismo, não é, para dar essa ideia de tecnologia. Então, nós vamos ler o texto, a seguir atentamente, aí temos toda essa parte aí, ó, a Amazônia é uma terra sem lei. Os recentes acontecimentos climáticos têm mostrado que a suposta preocupação com a proteção do bioma amazônico não passou de uma mera plataforma eleitoreira. Continuando, dados recentes do INPE mostraram que a taxa de desmatamento da Amazônia aumentou, tudo isso, algo equivalente a mais de 1 milhão de campos de futebol. Esse é um dado alarmante que comprova a total ausência de ações que combatam a problemática. Então, fonte portal da notícia. Por que eu trouxe esse texto aí? Vocês perceberam que nós estamos falando de desmatamento, que nós temos aí equivalendo a mais de 1 milhão de campos de futebol. Esse é um dado alarmante, enfim, chega até a nos dar medo. Mas por que eu trouxe esse texto? Porque agora a gente vai falar de outro conceito, que é este aí que vai aparecer para vocês, a questão das fake news, não é? Por isso que estamos aí trabalhando com CMA News. Parece notícia, mas não é. Então, como que a gente faz, sobretudo dentro do campo jornalístico, para reconhecer que é uma notícia falsa? Títulos chamativos ou bombásticos. O mundo vai acabar, né? Então, esse é um título, por exemplo, chamativo. A gente tem que ter preocupação com isso, porque pode ser uma notícia falsa. Erros ortográficos ou gramaticais. Geralmente, textos que apresentam fake news têm problemas com erros ortográficos ou gramaticais. Textos opinativos como se fossem notícias, né? Então, parece que é uma notícia, mas por trás dessa notícia eu tenho uma opinião ali, a gente consegue perceber isso. Então, temos que ficar bastante atentos a isso. Sites ou canais desconhecidos. Não sei se vocês perceberam quando eu fiz a leitura do texto, tinha uma fonte lá, mas portal de notícia. Ok, mas que portal de notícia? Que fonte é essa? Eu não sei, é desconhecido. Dados verdadeiros, porém com interpretação manipulada e ausência de autoria e data de publicação. Então, quando a gente viu o texto, não tinha autoria, não tinha data, então aí a gente já consegue perceber que nós estamos trabalhando com fake news, não é? E agora eu quero que vocês acompanhem outra ideia comigo, vejam aí. Notícias falsas e as problemáticas que ocasionam. A desinformação impactou não somente o direito ao acesso à informação, mas também os recursos naturais e a vida das populações na Amazônia. Isso aconteceu aí durante algum tempo, na verdade, que prejudicou esses recursos aí para virem para a Amazônia. Então, as fake news é um problema, sim, porque elas atrapalham muitos processos, se a gente pensar sobretudo no Brasil. Atrapalham o processo de políticas públicas, atrapalham o processo de recursos, etc. Então, para que vocês reconheçam as fake news, sigam aqueles passos, e foi um dos exemplos que eu deixei ao ler aquela notícia com vocês, que parecia uma notícia que o mundo ia acabar. Eu sei que foi muita informação, eu espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem o conteúdo, e eu fico por aqui.